Olá, estamos aqui novamente para estudarmos um pouco mais alguns dos ensinos esclarecedores do Consolador Prometido, que vem a ser a doutrina dos Espíritos. Então, hoje nós falaremos ou estudaremos juntos compromissos em nós. Então, todos nós nascemos com um propósito, todos nós reencarnamos com um objetivo. E o objetivo sempre, a meta mais importante, é o autoaprimoramento. E esse autoaprimoramento se faz com esforço, com coragem de penetrar dentro do nosso íntimo, de buscar o autoconhecimento, de entender que os nossos pontos fracos precisam ser trabalhados e convertidos em pontos fortes. Para que isso? Para que a gente possa alcançar um patamar evolutivo, um aprimoramento ético, moral. E para que se precisa disso? Para a gente alcançar a felicidade verdadeira, para a gente alcançar aquele objetivo para o qual fomos criados por Deus, nosso Pai de infinita bondade e sabedoria. Então, todos nós temos as oportunidades, tantas quantas sejam necessárias, para a gente rever os pontos de vista, para a gente aprender um pouco mais e para a gente também nos quitarmos perante a lei divina que em algum momento dessa vida mesma ou da vida passada nós tenhamos defraudado. Então, na verdade, herdamos de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço, miséria, atrapalho, né? No cálice do destino. Então, nós herdamos de nós mesmos, das nossas escolhas anteriores, nessa vida antes ou nas vidas pregressas. Então, estamos aqui para rever tudo isso e nos adaptarmos aos ensinos do Mestre, guia e modelo de toda a humanidade, que veio nos trazer esse legado, esse passo a passo, para alcançarmos a condição de amarmos melhor e de alcançarmos a sabedoria. Essa peregrinação terrena vem a ser, então, um curso preparatório para uma vida mais completa. É a misericórdia divina atuando em nossa vida com esse plano maior a nosso respeito. Devemos caminhar cada minuto, segundo da nossa existência, para a frente e para o alto. O nosso principal objetivo, então, é progredir espiritualmente, tomar consciência de que colhemos o que semeamos. Então, é preciso que a gente esteja atento e consciente, compreendendo que não há injustiça nos acontecimentos difíceis que acontecem para nós, que batem à nossa porta. Na verdade, estamos colhendo, na maioria das vezes, o que plantamos antes. Então, há esse fluxo de troca, né, no mundo. Se desordenamos, precisamos ordenar outra vez. Construímos-nos e transformamos-nos interiormente, com o passar do tempo, vivenciando as experiências. Então, é preciso observar que a nossa atitude, face das tarefas que viemos desempenhar aqui na Terra, são determinantes do nosso amanhã. Então, cada atitude nossa, cada pensamento, cada sentimento, cada emoção acarinhada, acolhida em nós, emoção do bem ou emoção de mágoa, de rancor, de ódio, tudo refletirá no nosso amanhã, no nosso destino. E os sucessos, então, tudo que é positivo, tudo que é agradável e tudo aquilo também que é insucesso, que é fracasso, que é desagradável, são, na verdade, subprodutos, né, de nossas atitudes
das nossas escolhas construtivas ou destrutivas. Por quê? Se nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher esse ou aquele caminho, essa ou aquela conduta. Então, isso vai refletir, né, na nossa alegria futura ou na nossa tristeza. Será compromisso a resolver ou será motivo de celebração? Então, depende sempre de nós. É por isso que é muito inteligente nós termos cuidado com as nossas escolhas e motivações. Por quê? Justamente porque ninguém pode escapar do resultado das suas próprias ações. Se desejamos moldar conscientemente o futuro, só o conhecimento da lei divina e a sua aplicação pode nos habilitar a fazê-lo, a moldar positivamente o nosso futuro. Se somos ignorantes da lei divina, se nada fazemos para conhecê-la e aplicá-la em nosso dia a dia, dificilmente estaremos construindo positivamente a nossa evolução. Essa evolução não pode ser terceirizada. É tarefa que nos compete somente a nós realizar. Não dá para atribuir essa tarefa de aprimorar a nós mesmos, de nos autoiluminarmos a outras pessoas, mesmo aquelas mais santas, as mais bem dotadas, como, por exemplo, até o próprio Jesus. Por quê? Lembram quando ele disse: mulher, a tua fé te salvou? Então, depende de nós. Então, a vontade é a gerente principal da nossa vida. Então, que a gente saiba conduzir a nossa vontade de acordo com o bem, porque o bem é regra imutável do Criador. Quando nós nos afastamos da lei divina, portanto, quando nós nos afastamos da prática do bem, é quando nos infelicitamos, nos tornamos, muitas vezes, até doentes. Passamos a sofrer o resultado da má escolha. Então é preciso estar consciente e alerta. Por isso Jesus recomenda: orai e vigiai. Por quê? A oração nos coloca em comunhão com o sagrado, em comunhão com o divino, em comunhão com a nossa essência. A nossa essência é de natureza divina, porque somos filhos de Deus. Então, quando nós cumprimos o nosso dever, quer dizer, quando nós colocamos no nosso no nosso fazer, a consciência clara de que é preciso fazer o nosso melhor, é preciso cumprir a tarefa que nos cabe cumprir, então isso é cumprimento do dever. Quando a gente cumpre o dever, quando a gente faz a comunhão com o sagrado e quando a gente faz a prática do bem, quer dizer, quando a gente não pensa só em si mesmo, quando a gente também faz uma identificação com o nosso semelhante, quando nos tornamos empáticos, quando somos capazes de perceber a dor do outro, o sofrimento do outro, a luta do nosso irmão em humanidade, então nós estamos caminhando no caminho da libertação da animalidade e da qualificação da nossa humanidade. Estaremos cumprindo aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. Fazer jus a essa natureza divina. Buscar a prática do amor. Buscar os caminhos do altruísmo. É preciso que a gente busque todos os dias conhecer melhor a nós mesmos, combater a má índole, combater os nossos vícios, as paixões que nos degradam,
que nos infelicitam, que nos tornam pequenos, medíocres, e avancemos na busca de aprimorar aquelas qualidades que já temos em germe dentro de nós. Porque se Deus é amor e Ele nos criou, nós também que somos criados à sua imagem e semelhança, também somos amores. Precisamos valorizar esse aspecto da nossa existência, como filhos do governador dos mundos, do dono de tudo, do Pai que é onipotente, que é soberanamente bom e justo. Então, que nós saibamos valorizar essa condição de filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, o nosso guia e modelo, que veio tão somente para exercer a sua missão como mestre, como aquele que ensina, que dá as lições para que a gente possa alcançar essa compreensão, dilatando a nossa consciência e caminhando nos caminhos do aprimoramento. Jesus alcançou o patamar divino, o patamar mais elevado que um ser humano pode alcançar. E ele é modelo nosso de toda a humanidade. É preciso, então, seguir os seus caminhos, porque ele é guia, e imitá-lo em suas qualidades, que são as qualidades de Deus, nosso Pai. Justiça, amor, sabedoria, bondade. Então, é preciso que a gente reveja essas lições do Mestre querido. Lá no Sermão do Monte, ele afirmou que bem-aventurados, que são felizes, aqueles pobres em espírito. Então, não cabe mais na nossa vida um papel de prepotente, de orgulhoso, de vaidoso, de achar que somos mais do que os nossos semelhantes. Porque todos somos regidos pela lei da igualdade, que é lei divina. Assim como a lei da sociedade, mostrando que dependemos uns dos outros. Somos interdependentes. E que Deus nos ama igualmente a todos. E quer que todos sejamos felizes. E há só um caminho para alcançar a felicidade, a plenitude. A plenitude como seres humanos que temos uma tarefa iluminativa a cumprir aqui na Terra. Nessa experiência, assim como em outras experiências passadas, assim como em outras experiências que virão, porque ainda precisamos caminhar muito para chegarmos ao patamar de espíritos puros, como Jesus chegou. Aquele patamar de espírito puríssimo, arcanjo, aquele que realiza a vontade de Deus, aquele que é uno com o Pai. Então, é preciso conhecer Jesus, é preciso rever as bem-aventuranças do monte, é preciso rever os princípios, as sentenças, as parábolas que Jesus veio ensinando para nós, mostrando que o Pai não é chefe dos exércitos, não é um pai ciumento, um pai que reflete qualidades humanas e distorções humanas, mas é um pai soberanamente bom e justo e é pai amoroso. Podemos nele confiar plenamente, porque ele nos ama e nos recebe, mesmo que tenhamos cometido muitos desvios, mesmo que tenhamos cometido muitos erros. Ele nos recebe de volta e nos dá as oportunidades necessárias para nos ajustarmos aos ensinos evangélicos, que é o legado que Jesus veio nos trazer como representante do Pai,
executando a vontade de Deus. Então, a partir de nossas escolhas, ergue-se a configuração complexa da nossa existência, tecendo a teia invisível das circunstâncias todas em que nos encontramos emaranhados. Então, se acontece algo difícil conosco, é porque nós atraímos esse algo difícil. Vem a ser a lei que rege e que confere harmonia aos mundos coletivos e aos mundos individuais. É a lei da ação e da reação, que está em todos os movimentos do orbe. Então, inerente a cada ação, encontra-se o peso da sua consequência. É um bate e volta, pois ação e reação estão sempre polarizadas na própria vida. Há uma sentença que diz: colherás apenas aquilo que semeares. Ação e reação, enquanto lei universal, equilibra, harmoniza a dinâmica operante em todos os níveis. A semente do bem ou do mal que espalhamos germina com toda certeza e precisão. O futuro, portanto, não é mais envolto em mistério. Nós sabemos que vamos colher exatamente aquilo que semearmos. Se nos dedicarmos à prática do bem, semearemos o bem e colheremos o bem. Porém, se semearmos a intriga, a maledicência, a inconsciência, a preguiça, a indolência, o que será que iremos colher? Reflitamos sobre isso. Será inevitavelmente a ceifa do presente, como o presente é a consequência do dia de ontem. Não há mais surpresas ou imprevistos. A luz do Espiritismo, a luz do Consolador, espancou as trevas que obscureciam o porvir. Nós já temos a certeza, né, do que poderemos colher, de acordo com a nossa vida de hoje. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a encontrar no mundo espiritual, quando colhe os frutos do progresso realizado e se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade material, à humanidade terrena. Então, no intervalo das duas vidas, depois que a gente parte para outra dimensão, lá nós tomamos consciência de todas as nossas escolhas anteriores. Vamos revendo tudo. Sem nenhum obstáculo, a gente revê tudo, sem nenhum véu. E aí poderemos então planejar como é que nós vamos desenvolver os pontos principais que nos faltam alcançar nessa próxima existência. Aí nós programamos as provas, as expiações, as oportunidades para o crescimento. Então, como é que nós vamos lidar com situações, em que momentos? Por exemplo, se a gente maltratou muito uma pessoa, vamos precisar treinar bem tratar as pessoas. E mesmo que a gente não conviva com aquela pessoa que a gente maltratou, que a gente não conviva novamente, nós teremos a oportunidade de nos exercitarmos na prática do bom trato, da boa relação com o nosso semelhante. E isso é algo de mais importante, da maior importância. Nós sabermos conviver pacífica e harmoniosamente uns com os outros,
Porque a recomendação principal de Jesus foi essa: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Sereis reconhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E o que é amor? Amor é respeito, é consideração, é querermos o bem do próximo, é nos responsabilizarmos na medida possível para o bem-estar do nosso semelhante. Então, em nenhum momento a revolta, em nenhum momento a maledicência, em nenhum momento a violência, mas plantemos a paz, plantemos a harmonia, plantemos a amorosidade natural que deve ser aquela luz que ilumina o nosso proceder. Assim, nós terminamos a nossa conversa de hoje, agradecidos pela presença de vocês, pela energia emanada e pela, com certeza, participação de coração, de pensamento, de reflexão. Gratidão a todos, sobretudo, gratidão ao nosso Mestre Jesus e ao codificador da doutrina espírita, que ilumina tantas vidas. Mas a Deus, nosso Pai, soberanamente bom e justo. Uma boa tarde a todos. Obrigada.